Convidado. O convidado de João Matos é hoje o analista e jurista angolano Domingos da Cruz. O nosso convidado é Domingos da Cruz, jornalista e jurista angolano, com quem vamos analisar a situação na RDC e as últimas evoluções naquela região, nomeadamente a questão de Angola entrar numa força da ONU para a RDC. Para começar, ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa reunidos em Luanda, da SADC e dos Grandes Lagos, como é que enquadra todo este dossiê? Olho esse dossiê na lógica de uma tentativa de Angola afirmar-se a nível da região como uma grande potência do ponto de vista geoestratégico e diplomático, não é? Parece-me que hoje a lógica de governação da elite angolana é muito no sentido de construção de uma aparência para fora que possa ver Angola e o grupo que governa como grandes estrategas, não só na busca de soluções de caráter interno, mas sobretudo a nível internacional, particularmente na região da SADC e nos Grandes Lagos. Mas sobre este dossiê dos Grandes Lagos, essa estratégia de Angola que está a funcionar, já que Angola vai ser membro do Conselho Não Permanente da ONU, portanto, tem uma postura internacional para seguir em frente. Claro, do ponto de vista diplomático, não podemos negar que efetivamente a estratégia de Angola está a funcionar, quer dizer, conseguiu convencer os mais variados parceiros internacionais a votarem a seu favor e ser membro não permanente do Conselho de Segurança e, por outro lado, também um conjunto de pronunciamentos de outras personalidades do ponto de vista diplomático. Falo particularmente de John Kerry, o secretário de Estado norte-americano, a quando da última visita a Angola, reconheceu esse papel estratégico de Angola, mas não passa mesmo de um papel diplomático. O que eu quero dizer é que, como a nível da diplomacia, como a nível das relações internacionais, não existem amigos nem bondades, mas existe efetivamente interesse, é normal que, seja qual for o representante de um Estado do ponto de vista diplomático, elogie Angola. Para mim não significa absolutamente nada enquanto cidadão, porque nós temos problemas internos muito mais prementes para resolver e que é isso que efetivamente faz a qualidade de um país. Permita-me só dizer de forma breve que o valor dos países nórdicos não está na sua influência geopolítica global, mas está na capacidade de organizarem-se internamente. E aí está o respeito que se dá à Noruega, à Suécia, à Suíça e tantos outros países. E eu acho que esse jogo, esse show-off a nível internacional, mais de caráter diplomático, não passa de maquiagens que, do ponto de vista interno, não significa, digamos, absolutamente nada. Mas do ponto de vista exterior, aí na região, Angola, por exemplo, obteve o apoio da ONU e de vários países internacionais para enviar tropas angolanas no quadro da ONU para a RDC. Angola está à altura de fazer esse trabalho? Do ponto de vista tático e de acordo com a nossa história militar, parece-me que sim agora. Só que isso tem implicações de caráter legal, não é? De acordo com nossa Constituição, o Presidente da República não pode enviar militares, seja em que frente for, independentemente de ter apoio dos seus parceiros internacionais, sem solicitar a autorização da Assembleia Nacional. E como deve calcular, mais uma vez encontramos-nos diante de um ato de autoritarismo e típico de um indivíduo que acha-se dono e senhor do país, que toma a decisão por sua vontade, sem ouvir a Assembleia Nacional. A UNITA na oposição tem também esta posição, mas diz que ainda está com esperanças de que o presidente angolano vá ao Parlamento obter essa tal autorização do Parlamento. Desculpa que eu diga isso, mas é uma narrativa, digamos, idiota, não é? A UNITA sabe que o presidente angolano não ouve ninguém. Não é por causa desse pronunciamento que a UNITA vai lá. Essa manifestação de esperança da UNITA que vai fazer Eduardo dos Santos ir ao Parlamento, não é? Aliás, a UNITA nos últimos tempos também decepciona muito o povo de acordo com a expectativa a qual o povo criou em relação à sua capacidade
de defender a legalidade, a democracia e os próprios direitos humanos. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Nós sabemos historicamente Eduardo dos Santos não houve ninguém. Quando disponibiliza dinheiro para a República Centro-Africana, quando nós temos problemas nos hospitais, na educação e na saúde, quando mandou militares para a Côte d'Ivoire, na RDC não é pela primeira vez, quer dizer, várias vezes os militares foram lá em surdina. Essa questão do Presidente pedir a autorização do Parlamento é vinculativo ou é uma questão que ele pode fazer ou não fazer? O que é que diz a Constituição? Não, a Constituição diz que o setor de defesa e segurança deve limitar-se exclusivamente em defender Angola. No caso de ser necessária uma intervenção lá fora, por questões de solidariedade, é necessário ouvir o Parlamento. Portanto, não é facultativo, é obrigatório. E o Presidente, ao não fazer, está a agir de forma autoritária, não é? Na lógica do que o Estado sou eu e, portanto, eu é que decido. Isso está, sim, expressamente na Constituição e há uma lei que foi aprovada nesse sentido? Relativamente a um diploma à parte, não sei, mas a Constituição manifesta isso de forma bastante clara, não é? Sim, mas como sabe, a Constituição são os princípios, depois há que haver uma lei de aplicação. Sim, mas no caso da Constituição não solicitar aquilo que se chama regulamentação, penso que é essa a questão que acaba de levantar. Em princípio, há normas gerais que deixam de forma expressa que isso é necessário ser regulamentado, mas no caso da Constituição não solicitar tal regulamentação, deve-se necessariamente cumpri-lo de forma escrupulosa, independentemente da vontade de quem esteja a presidir o país. Mas imaginemos que a Constituição não manifestasse qualquer preocupação de cumprimento obrigatório, ainda assim, do ponto de vista democrático, quando se governa é preciso construir consensos, não é? E mover um exército, de facto, interessa-nos a todos nós enquanto cidadãos. Eu não falo já de partidos políticos, mas enquanto cidadãos. Será que efetivamente no atual estado em que Angola encontra-se, o mais importante é uma intervenção lá fora, em nome de estratégia geopolítico-diplomática, ou interessa-nos olhar para questões como saúde, educação, investigação científica, meio ambiente, turismo? Em termos práticos, Angola está em condições, tendo em conta que já teve uma guerra civil, as tropas angolanas tecnicamente estão em condições de participar numa missão da ONU na RDC? É preciso também, da minha parte, dizer de forma clara que eu não sou nenhum estratega militar, certo? E, portanto, seria falta de humildade afirmar se está ou não em condições do ponto de vista técnico. Mas, enquanto cidadão, eu olho para o nosso percurso militar, olho para a disponibilidade dos nossos recursos do ponto de vista financeiro, porque isso também requer dinheiro, claro. Eu acredito que efetivamente nós estamos preparados para uma missão no teatro das operações. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, mas não sei o que é que dirão os estrategas, os grandes especialistas em questões militares. Não é? Essa reunião, por exemplo, dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da região dos Grandes Lagos e da SADC, como é que é vista aí em Luanda, de uma maneira geral? Isso também é uma questão simplesmente debatida a nível das elites políticas. Eu diria, raras vezes, determinadas elites intelectuais se pronunciam sobre a questão, porque Angola não é uma sociedade onde efetivamente existe uma esfera pública profundamente mediatizada, não é? Há sempre alguma coisa que sai cá para fora, não é? Sim, discute-se a questão, vai-se avaliando questões de natureza, sobretudo econômica, será que vale a pena, não vale e tal, vão-se debatendo essas coisas. E claro, hoje há um consenso de que efetivamente é bom para a imagem de Angola a nível da região. Esse é o consenso que está a ser construído, pelo menos a nível da mídia pública, por comentadores de plantão que servem ao regime, de que é bom que Angola... Mas é preciso dizer também que essa intervenção, essa presença de Angola está condicionada ao cumprimento ou não das forças negativas daquilo que foi a recomendação da última reunião dos chefes da região dos Grandes Lagos. Não sei se lembra-se que caso os rebeldes na RDC, FLDR, não pusessem as armas, aí sim haveria tal intervenção, pelo que ainda estão dentro do prazo. Foi-lhes dado 6 meses. Mas agora esses ministros da Defesa e Negócios Estrangeiros dessa região e da SADC dizem que pode haver
uma intervenção para desarmar precisamente esses rebeldes. Aliás, a tal decisão foi tomada em junho ou julho, não é? Tal como dizia, se a memória não me atraiçoa. Acho que naquela altura só não havia ainda disponibilidade da parte da Angola entre os países, para além da Angola, qual dos países efetivamente estaria lá. E, entretanto, Angola obteve esse aval, essa luz verde da comunidade internacional enviar tropas no quadro da ONU para lá. Sim, obteve sim. Claro, por causa também, acho que o facto de ser recentemente votada ou eleita como membro não permanente do Conselho de Segurança, de alguma maneira também deu mais legitimidade, né? E os outros parceiros a nível internacional estiveram mais à vontade para essa autorização, com certeza, né? Falando desse novo estatuto internacional de Angola, acha que isso serve alguma coisa para o país, para a imagem do país, para o povo angolano? A minha sensibilidade pessoal, países que assumem ser membro ou não do Conselho de Segurança, se você não tem água, como não temos, se você não tem energia, se você tem problemas de saúde, de educação, para mim de nada serve. Agora, não sejamos ingênuos. Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico a nível internacional, claro, constrói-se uma boa imagem. Mas essa boa imagem não passa mesmo de imagem. Tudo isso obedece a lógicas diplomáticas. E diplomacia nós já sabemos o que é, não é? O que isso vai resolver para os angolanos, que têm dificuldades em tudo quanto é campo, educação, saúde? Não resolve nada. Como jurista e como pensador e africano, como é que analisaria essa situação na RDC? Estive recentemente na RDC a convite do Observatório da Região Austral da África para os recursos naturais, para apresentar um estudo sobre gestão racional dos recursos a nível da região austral da África, e de facto foi chocante da minha parte aterrar no aeroporto de Njili, em Kinshasa, e ver que nem sequer há uma polícia em condições para manter a segurança do aeroporto internacional de Kinshasa. Quer dizer, como africano, de facto, choca-me ver aquela realidade. E o quadro, no plano da RDC, eu diria que essa intervenção, se olharmos na perspectiva solidária, vale a pena. Vale a pena ajudar a RDC a sair dessa instabilidade, digamos, em que se encontra, para que possam conquistar a sua dignidade enquanto povo, enquanto nação, e olhando na perspectiva africana, eu diria que isso ajudar-nos a também a consolidarmos o sonho da solidariedade africana. Aí não é? já valeria essa intervenção de Angola. Sim, nesse sentido sim, numa lógica de solidariedade africana e até da recuperação da nossa imagem enquanto continente, ou se quisermos simplesmente a região subsaariana do continente africano, porque de facto a RDC passa por dificuldades extremas. Daquilo que viu lá in loco, a RDC é mesmo um país sem estrutura nenhuma. Há muita insegurança naquele país, não é? É um caos. É de lamentar, quer dizer, eu olho para a RDC e me olho como africano, olho a RDC, estou a ver os meus irmãos a nível do continente e choca-me. É tu olhares para um país que efetivamente o povo não tem sequer como identificar sinais de esperança. Agora, temos de admitir também que o problema da RDC é de uma complexidade tal porque existem outros interesses geopolíticos a nível internacional, não só de multinacionais, como também Estados ocidentais que contribuem também, está mais do que estudado e reconhecido para a continuidade do caos que é a situação da RDC. Por isso, vamos olhar essa intervenção com cautela e não alterarmos também assim tanto as expectativas em relação a uma solução tão rápida para o problema. E como é que caracteriza essas forças, esses rebeldes das Forças Armadas de Libertação do Ruanda? Quando esteve lá na RDC, o que é que se dizia desses rebeldes? Agora salto não só em relação à RDC, ao encontro na RDC, mas em relação ao encontro que tive também recentemente no Uganda, exatamente para abordar mais ou menos o mesmo problema. Nesse momento existe uma tensão entre o Uganda e a RDC por causa dos recursos que se encontram no Lago Albert, que é um lago comum à RDC e à Uganda. E fala-se de que esses rebeldes conseguem manter a desestabilidade da RDC
não só por causa da contribuição de algumas multinacionais a nível da região, mas também por causa da exploração artesanal de recursos feito pelos próprios movimentos rebeldes naquela região, né? Pelo que isso é delicado de combater, uma vez que eles têm ali uma fonte de receitas na zona onde eles são senhores e patrões, né? Esses rebeldes circulam todos aí naquela região entre esses diferentes países, Ruanda, Uganda, RDC. Sim, e além do mais também acusa-se o governo do Ruanda de apoiar os rebeldes. O que tem acontecido é que Kagame nega frequentemente essa acusação de apoiar, mas efetivamente estão normalmente nessa zona fronteiriça, não é? Na zona do Lago Albert, em direção ao Uganda, e mais recentemente fala-se de que há uma tendência deles unirem-se, os grupos rebeldes, né, para que se tornem mais fortes, talvez por causa da reação que eles notam a nível da região. Do ponto de vista dos movimentos diplomáticos que os Estados estão a fazer, porque entendem que isolados têm menos possibilidade de resistir, vão se unindo. Não é? E do ponto jurídico, diz-se que esses rebeldes das Forças Armadas de Libertação do Ruanda na RDC cometem crimes. Esses crimes terão a ver com crimes contra a humanidade? De facto, à luz do direito internacional dos direitos humanos, não há dúvida que encontramos-nos diante de crimes contra a humanidade, uma vez que há mulheres violadas em massa, mata-se civis e, portanto, faz todo sentido acusar-se que está diante de crimes contra a humanidade, porque põe-se em causa a vida de pessoas, frustra-se o futuro de um conjunto de gerações à volta daquela região. Agora, diante de um Estado, como é o caso da RDC, que podíamos considerá-lo, entre aspas, como um Estado falhado, por causa da insuficiência das suas instituições, a ausência de estrutura e tudo mais, só mesmo a intervenção da comunidade internacional pode, de alguma maneira, responsabilizar os líderes desses movimentos rebeldes do ponto de vista jurídico-legal. E aqui provavelmente estaríamos então a falar do Tribunal Penal Internacional, né? Falou há bocadinho de Ruanda e de Paul Kagame e estou-me a lembrar que as relações entre Angola e a Ruanda nunca foram as melhores. Mas nunca ficou assim tão clara, quer dizer, diríamos que a relação entre Angola e o Ruanda não é boa, mas numa perspectiva latente, não é? Não há demonstração clara de que a relação não seja boa. E o curioso é que, se quisermos fazer uma análise por extensão, diríamos que essa não boa relação latente pode manifestar-se no facto de Angola nunca ter estabelecido, após a chegada de Kagame ao poder, qualquer contato para aprofundar relações com esse país do ponto de vista bilateral, não é? Por exemplo, eu nunca vi o presidente angolano a ir para o Ruanda ou do Ruanda a vir para aqui no quadro bilateral. A última vez que Kagame esteve aqui em Luanda é no âmbito dessa organização da região dos Grandes Lagos, não é? Nunca é para estabelecer relação entre Angola e o Ruanda, mas não há uma expressão clara dessa não boa relação entre Angola e o Ruanda. Mas, claro, uma leitura hermenêutica do ponto de vista filosófico e até mesmo jurídico, se quisermos, e ainda do ponto de vista diplomático, podemos admitir que sim, na medida em que a RDC acusa o Ruanda de apoiar os rebeldes e Angola é a favor da estabilidade da RDC. Claro, é implícito que sim, que se o Ruanda não se dá bem com a RDC e Angola apoia a RDC, Angola apoia os esforços da RDC a tornar-se pacífica, se pode efetivamente concluir que a relação entre a RDC e Angola, digamos, não é boa. Mas é preciso também olhar a situação do Ruanda numa lógica de um Estado que, tendo saído do genocídio que todos nós conhecemos e tendo um presidente de uma inteligência extraordinária, eu acho que Kagame é muito inteligente, após um genocídio consegue unir o povo e mais do que unir o povo está a conseguir índices de desenvolvimento humano extraordinários. Para mim isso é o que mais interessa, de facto, é dos poucos países a nível do mundo e da Angola que desde o ensino fundamental as crianças têm direito a um computador portátil na sala de aula em pleno século XXI e na era das tecnologias de informação isso é fundamental, assim como o alcance da estabilidade e da segurança alimentar
ele age também na lógica de conseguir influência. Paradoxalmente diz que Kagame conseguiu unir o povo, mas há pelo menos certas leituras nesse sentido que dizem que José Eduardo dos Santos também conseguiu unir o povo angolano. Sim, também essas leituras, talvez a minha leitura em relação ao Ruanda é por ser uma leitura externa, e a leitura que faz também de que Eduardo dos Santos conseguiu unir o povo é uma leitura externa. Mas como eu estou em Angola, vivo em Angola, conheço Angola, eu posso desmentir aqueles que dizem que efetivamente Eduardo dos Santos conseguiu unir o povo. Mas temos uma tese interna, que é esse livro que vai sair do historiador Batsikama, que precisamente defende essa tese de consolidação da nação a favor de José Eduardo dos Santos. Sim, claro, o Patrício Batsikama é do MPLA e, como deve calcular, ele não tem autoridade do ponto de vista acadêmico para ter um posicionamento ao contrário. Aliás, todo mundo sabe que quem é do partido deve se submeter às lógicas disciplinares do partido. É uma pena. Parece-me que esse livro, de alguma maneira, vai acabar